Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje número 95. E na nossa aula de número 95, estaremos estudando aí as medidas de temperatura, outra grandeza. Então, já vimos aí as medidas de tempo, já vimos as medidas de massa, já vimos as medidas de comprimento e agora estamos estudando as medidas de temperatura. E o objetivo proposto para a nossa aula será resolver problemas que envolvam medidas de temperatura. Instrumentos para medir temperatura. Quais são os instrumentos que vocês conhecem, que vocês sabem que dá para medir temperatura? Pensa rapidinho aí e responde aí. Responde mentalmente, claro, né? Então, quais seriam os instrumentos? O instrumento mais conhecido é o termômetro. Então, o termômetro é um instrumento bem utilizado, muito utilizado para fazer medição de temperatura. Temperatura de um ambiente ou um corpo até mesmo, não somente o ambiente, mas quando a pessoa está com febre, usa-se também o termômetro. Pode ser determinado por meio do instrumento chamado de termômetros. Aqui um exemplo de um termômetro. Esse aqui é um termômetro para medir a temperatura do ambiente. Então, temos lá, ele tem um mercúrio, normalmente sempre, durante muito tempo foi utilizado o mercúrio, hoje já são utilizados outros líquidos, outros materiais para estar medindo aí a temperatura. Então, aqui para medir o ambiente. Termômetro de parede mede a temperatura do ambiente que lá está. Temos um outro termômetro, esses que a gente encontra nas cidades, encontra-se nas praças, nas ruas, enfim. Esse aqui também é um que serve para medir a temperatura aí de um ambiente aberto. Aqui ele está registrando a temperatura de 32 graus. Aqui para a nossa região, então uma temperatura quente, uma temperatura elevada. Temos esse aqui, que agora ficou mais famoso, talvez muitos de vocês já viram, até já usaram em vocês, que é esse outro termômetro, que ele parece uma pistolinha, que a pessoa aperta ali, e aí marca no braço, na mão, na testa, que é melhor ainda, qual é a temperatura que a pessoa possui naquele momento. Então, este termômetro, ele não vai servir para medir a temperatura do ambiente, e sim ele vai medir a temperatura corporal, temperatura da pessoa, para verificar se ela está com febre ou não. Então, esse aí foi muito usado, esse termômetro digital, nessa época aí de pandemia, até mesmo nas escolas. Quem foi para as aulas presenciais provavelmente se deparou com um desses termômetros digitais. Escala para medir temperatura. Então, as escalas que nós temos, os termômetros podem ser graduados em diferentes escalas. As mais importantes são a escala Celsius, que é a que nós usamos, que é a mais habitual utilizarmos aqui, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, essas são as mais utilizadas. Temos aqui um retrato de Gabriel Daniel Fahrenheit, nascido em 1686 e falecido em 1736. Ele fez a escala que leva o seu nome, a escala Fahrenheit. Então, proposta por Gabriel Daniel Fahrenheit, com unidade de temperatura simbolizada por F, a bolinha ali e o F. A escala Fahrenheit é amplamente difundida nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles usam muito essa Fahrenheit. Aqui no Brasil é Celsius, mas lá eles usam bastante a Fahrenheit, tá? No Brasil, a escala comum é a Celsius, com unidade de temperatura simbolizada por a bolinha ali do grau e Celsius, o C do Celsius. E aqui tem o retrato do Anders Celsius. Foi ele ali que estipulou a escala Celsius, que é a nossa utilizada aqui no Brasil. Nasceu em 1701 e veio a falecer em 1744, o Anders Celsius. A proposta de Anders Celsius no século XVIII
é hoje usada como padrão para se medir a temperatura em quase todos os países do mundo. Então é a mais utilizada, é a escala Celsius. Por que ela é a mais utilizada? Ele pegou a água para fazer a escala dele, onde ele fez assim: quando a água vai do estado líquido para o sólido, ele colocou como sendo temperatura 0 graus. E quando a água começou a ferver, entrar em ebulição, ele colocou como temperatura 100. Então vai de 0 a 100 na água, no ponto de fusão e ebulição da água. Então ele inventou a escala dele, que é a escala mais utilizada do mundo. Já a unidade de temperatura adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, não é nem a Fahrenheit nem a Celsius, é a Kelvin, simbolizada pela letra K em graus. A tabela a seguir mostra a relação entre as 3 unidades de medida de temperatura. Qual é a relação que tem entre elas? Então está lá, ó, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Celsius, nós temos de 0 a 100, se pegar a água, o ponto de solidificação e de ebulição. Em Kelvin é de 273 a 373 e a Fahrenheit é de 32 a 212. Então nós temos aí uma comparação entre as 3 escalas. E veja que a Celsius e a Fahrenheit, ela é medida em graus, com a bolinha ali, e a Kelvin não. A Kelvin é a que eles utilizam muito em laboratórios, essa escala Kelvin, ela que é o chamado zero absoluto. O zero da Kelvin é quando não tem nenhuma movimentação de matéria, nada mesmo, tá? Nunca se chegou a 0 Kelvin até hoje. Então, para converter de Kelvin para graus Celsius, basta subtrair 273, tranquilo. Aí a gente faz a medida tranquilamente. Exemplo, a temperatura de 320 Kelvin corresponde a quantos graus Celsius? Basta pegar o 320 e subtrair 273. Faz este cálculo aqui e está lá, 47 graus Celsius. Bem simples. Exemplo, a temperatura de 12 graus Celsius corresponde a quanto Kelvin? Aí, em vez de subtrair, a gente vai somar, né? Então, somamos 12 mais 273. 12 mais 273, 285 Kelvin é a medida. A conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius se dá através da seguinte fórmula. Então, essa é a fórmula. Aí a gente precisa de uma fórmula. Não é tão simples ali como a Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, que a gente usa 273 como parâmetro. Nós vamos precisar de uma fórmula. Então, de Celsius para Fahrenheit, 5 vezes Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Exemplo, um termômetro em uma cidade dos Estados Unidos marca 41 graus, então está quente nessa cidade americana. Que temperatura marcaria se estivesse aqui no Brasil esse termômetro? Vamos lá, então usamos a formulazinha, aqui a fórmula em preto, né? Vamos deixar ela em vermelha para fazer o cálculo. Então basta fazer substituição. Quantos graus que ele está? 41 graus Fahrenheit, então 41. Fazendo o cálculo, 41 menos 32, 9. 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 9, 5. Então, olha só, 41 graus é quente, certo? 41 graus Celsius. Perdão, 41 graus Celsius, isso. 41 graus Celsius é quente. Mas 41 graus Fahrenheit, lá nos Estados Unidos, não é quente não. São 5 graus, é uma temperatura fria. Então, tem essa diferença entre o Fahrenheit e o Celsius. Então, 41 graus Fahrenheit não é quente não, é uma temperatura fria aqui para nós. Então, aqui no Brasil marcaria 5 graus, que é frio. Amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, essa é a temperatura. Então, vou pegar a menor e a maior. Então, esta diferença é a amplitude térmica. Vamos ver exemplos aqui.
Em um dia de inverno, a cidade de São Bento do Sul, nossa cidade, registrou as temperaturas de 14,3 graus. Puxa vida, ficou frio nesse dia. Qual foi a amplitude térmica desse dia? Então, conforme eu disse, amplitude é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Essa aqui é a amplitude. Qual que foi a menor? Qual que foi a maior? Ok? Então, vamos lá. Amplitude térmica, máximo mais a mínima. 14 menos 3, 11. Portanto, a amplitude térmica foi de 11 graus Celsius, certo? Então, essa foi a amplitude. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula, que a gente estudou aí as unidades de medida de temperatura, onde vocês puderam verificar que a nossa unidade de medida de temperatura é graus Celsius, a medida nos Estados Unidos utilizada são em graus Fahrenheit e existe a medida Kelvin, que não é medida em grau, onde essa medida Kelvin é utilizada no SI, no Sistema Internacional de Medidas. Para que vocês possam aprender cada vez mais, é essencial, primordial, que faça as atividades propostas. Elas vão ajudar e auxiliar muito vocês a compreender e entender melhor aí os nossos assuntos. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.